Capítulo 4. Quem é Jim Hawkins? A pergunta era procedente. Partia de Lyriel Gambiani, mas poderia ter partido de qualquer um dos órfãos do bando que ali estava, e ela própria havia revitalizado ao lado de Isnail Galford, o maior caçador de tesouros do mundo. Lyriel continuou olhando para ele sem comentar, como se a resposta não fosse suficiente. Se Isnail compreendeu isso, fingiu que não, o que irritou ainda mais a garota por obrigá-la a ter de estimulá-lo a continuar com um "Tá bom, e?" Isnail bebeu um gole de uma garrafa de aguardente, saboreou a bebida como se estivesse sozinho no cômodo e fechou os olhos, dizendo: "E é isso." Lyriel emburrou a cara, como faz uma mulher ao ficar realmente irritada. Ela cruzou os braços e olhou para ele com os olhos apertados, de baixo para cima, franzindo as sobrancelhas. E no momento em que Isnail ameaçou beber novamente aquela maldita aguardente, ela... "Ah!" Isnail berrou. A garrafa de súbito voou da mão dele até a parede e violentamente se despedaçou. Isnail ergueu-se da cadeira em um pulo de susto. Você está... Ele tentou dizer. Você está? O rapaz negro suspirou. Era realmente difícil para ele não mais trabalhar sozinho. À frente, Lyriel Gambiani ainda mantinha uma das mãos esticadas, e que enfim recolheu. Está certo. O que você quer saber? Ele perguntou, com um tom de voz vencido. Qual o seu plano em relação a isso tudo? Eu não tenho exatamente um plano. Você sempre tem um plano. Ao fundo, era possível ainda escutar os roncos do tal velho conhecido como Jim Hawkins. Alguns órfãos estavam presentes e também queriam uma explicação por terem arriscado seus pescoços para libertar um velho que estava dormindo há quase 24 horas e que só se levantava para beber rum, nunca para comer nada. Bom, talvez um pedaço de pão ou dois, mas nada muito mais do que isso. Nem sempre tem um plano. Para que serve o velho? Vocês realmente não sabem quem ele é, né? Isnail observou os rostos presentes. Ninguém comentou. Certo. A palavra tinha o tom de um suspiro. Há muito, muito tempo, havia um zarolho mercenário chamado Flint. Ele era capitão de um navio pirata, mas era um pirata diferente. Flint era um capitão de verdade, um cara que conseguia navegar por intuição, quase sem necessitar de bússola. Diziam que era capaz de saquear navios sem matar um único tripulante inimigo, não porque não gostasse da matança, mas porque seus planos e estratégias costumavam ser inteligentes o suficiente para que, quando o inimigo se desse conta, já estivesse dominado. Os órfãos presentes nunca haviam ouvido falar de nenhum capitão Flint, mas com apenas aquela pequena narrativa já haviam gostado dele. E dizem que Flint encontrou o tesouro mais valioso do mundo, um grande tesouro. Na verdade, que fora Flint quem estabelecera na história da pirataria o conceito de caça ao tesouro. Ninguém nunca havia caçado tesouros antes dele? Perguntou um dos adolescentes curioso o suficiente para pensar por si só. Não da forma como ele o fizera. Nunca de forma tão desbravadora e às cegas em alto mar. E ninguém havia capturado tesouros tão poderosos e teoricamente inacessíveis, além de condições precárias e tripulação inexperiente. Lyriel Gambiani escutava a narrativa com uma expressão cínica. Até havia deixado a raiva passar, mas a desconfiança, nunca. E aonde entra o tal velho Hawkins aqui? Jim Hawkins descobriu alguns dos tesouros de Flint. As pessoas presentes se olharam. Compreenda-as. Era difícil acreditar que aquele velho barrigudo, de imundos tufos de cabelos brancos trançados, roncando feito uma porca prenha. Bom, dizem que porcas prenhas roncam alto, vai saber.
seria capaz de um feito do tipo. Tesouros de que tipo? Perguntou outro rapaz. Ouro, joias, relíquias históricas, quadros de pintores mortos, manuscritos de línguas antigas, armaduras e espadas de metais desconhecidos. Ele encontrou de tudo. Então ele deve ter sido muito rico. Uma das meninas órfãos comentou. Os outros olharam para ela com olhos brilhantes e concordaram. Em sua época, ele foi o pirata mais rico e poderoso do mundo. Mais do que Gancho? Gancho foi o pirata mais cruel, por isso ficou famoso, mas ele nunca fora um grande conquistador de tesouros. Era, na verdade, um grande caçador de escravos e assaltante de navios. Snail fez uma pausa, enquanto os adolescentes observavam, absorvendo a conclusão. Já esse velho dorminhoco aí era um dos melhores piratas. Talvez não tão bom quanto Flint, mas que se dane, foi ele que encontrou os tesouros que mais ninguém achou. Mas ele encontrou o tal grande tesouro? Perguntou mais um órfão, mais parecendo expressar um deboche do que uma curiosidade. Não, esse ninguém encontrou. Houve caretas de decepção. A história de Snail começava a ficar desinteressante. Antes que a empolgação caísse, ele emendou. Mas ele fora preso aqui em Estália no momento em que sairia do porto para buscá-lo. Os olhos presentes de repente faiscaram. Até mesmo Liriel apertou as pálpebras, mas dessa vez para dar um daqueles sorrisos curtos que as mulheres dão quando algo maquiavélico realmente as agrada. Então o velho sabe. Ela comentou. Sim, por mais que doam em nossos ouvidos seus roncos, por mais que suas excentricidades causem estranheza e sua saúde esteja condenada, nós devemos tratar esse velho como um rei, afinal de contas. Em algum lugar daquela mente débil está o mapa para o local onde encontraremos nossa aposentadoria. Aquela mente sabe o mapa que nos levará até o tesouro mais procurado do mundo. As pessoas se olharam em silêncio. Era possível sentir a excitação que tomava de assalto o ambiente, iluminava mentes e escurecia corações. Definitivamente, havia faíscas naqueles olhos.